Fala galera, beleza? Na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao assunto de associação de resistores. Tem o nosso vídeo anterior, quem não viu, dá uma conferida lá, sobre associação série. Hoje a gente vai tratar do outro tipo que existe de associação, que é a associação paralela de resistores. Então já vamos começar com o nosso circuito aqui, ó. Vamos botar a mão na massa já. Vamos fazer um circuito básico, nós temos que ter aqui uma fonte de tensão, símbolo da nossa bateria. Vamos usar um valor aqui também que facilite os cálculos, 10 volts para a nossa bateria. Vamos colocar aqui duas resistências em paralelo, agora é diferente daquele circuito série, pessoal. Olha como é que vai ficar o circuito paralelo. Vamos fazer primeiramente esse resistor aqui e ligá-lo nos terminais da nossa bateria. Olha só, até aqui sem novidades, nós temos uma resistência ligada aos polos de uma bateria. Só que nós vamos pegar um segundo resistor agora e vamos ligá-lo nessa mesma bateria. Ó. Isso é que vai caracterizar uma ligação em paralelo, olha só. Vamos identificar aqui os resistores como R1 e R2, apenas para nos referirmos a eles depois. Então nós temos agora os dois resistores ligados aos polos da bateria. Então olha só, o que caracteriza um circuito paralelo, um circuito desse tipo? A tensão que nós vamos ter nos dois resistores é igual e corresponde à tensão da fonte. Ó. Nós constatamos isso porque o fio que sai da bateria, do polo positivo, ele chega no terminal de ambos os resistores e o polo negativo está ligado aqui, ó, é a mesma tensão. Porém, a corrente é que se dividirá agora. Lembra no circuito série nós tínhamos um único caminho, agora não. Olha só, nós vamos ter uma corrente total, uma corrente sai do polo positivo da bateria. Vamos chamar de corrente total IT, corrente total. Quando ela chega aqui, nós chamamos esse ponto de um nó. É uma encruzilhada, uma bifurcação. Tem duas opções para a corrente aqui, ela vai se dividir. Então nós vamos ter o seguinte, ó, uma parte dessa corrente vai descer pelo resistor R2, e aí nós vamos chamar ela de corrente no resistor 2, IR2. Uma outra parte vai seguir adiante e vai descer pelo resistor R1. Vamos chamar ela aqui de corrente no resistor 1. Então, olha só, é igual naqueles filmes de suspense. Vamos nos separar, vai por aqui, que eu vou por aqui. E aqui na frente elas vão se encontrar de novo, olha só. Nesse nó, nessa encruzilhada, é o ponto onde as duas correntes se encontram novamente, se juntam e voltam para o polo negativo, fechando o circuito. Então a gente vai ter uma corrente total nesse primeiro trecho do circuito, porque até aqui ela não havia se dividido ainda. Aqui elas se dividem e se encontram novamente. Nesse último trecho aqui, desse ponto até voltar à bateria, nós vamos ter a corrente total novamente. Vamos colocar valores então para os nossos resistores e vamos calcular aí as correntes. Nós vamos usar a lei de Ohm para calcular, vamos fazer os cálculos aqui, ó, do outro lado. Nós sabemos pela lei de Ohm que o cálculo de uma corrente, nós fazemos o quê? Dividimos a tensão pela resistência. Então, vamos fazer aqui, ó, a corrente IR1, a corrente no resistor R1, será a tensão no resistor R1 dividido pela corrente que passa pela sua resistência, melhor dizendo. Vamos colocar aqui, ó, pelo resistor R1. Quanto que vai dar isso daqui? Nós temos 10 volts sobre 10 ohms, coloquei um valor fácil para a gente calcular. Isso vai dar uma corrente de 1 ampere. Muito bem. Pelo mesmo método, a corrente no resistor R2, IR2, é igual à tensão aplicada nele, a tensão no resistor R2, dividido pelo próprio R2. Nós teremos, como os números são iguais, nós teremos o mesmo valor, 10 sobre 10. Isso nos dá também 1 ampere. Nós podemos até colocar já esses valores aqui no circuito. Nós temos então 1 ampere de corrente passando pelo resistor R1
e 1 ampere de corrente passando pelo resistor R2. Lembra que a gente falou que essas duas correntes elas tiveram a mesma origem na fonte, antes delas se dividirem, elas eram uma só. Isso significa, pessoal, que a corrente total é a soma dessas duas correntes. Então nós temos uma corrente total aqui, ó, de 2 amperes. Como que nós podemos comprovar esse fato? Nós vamos fazer um cálculo aqui que vai mostrar como que nós chegamos nessa corrente total de 2 amperes, que é um cálculo que envolve justamente o REC, a resistência equivalente desse circuito. Quer ver só? Vamos fazer aqui, ó. A fórmula para a gente calcular a resistência equivalente em paralelo é a seguinte. Vamos colocar aqui. Nós temos que o REC para dois resistores em paralelo é igual ao produto de quem? Dos resistores. Vamos colocar aqui R1 vezes R2 dividido pela soma desses mesmos resistores, R1 mais R2. Vamos ver então como que ficaria o cálculo dessa resistência equivalente. Nós temos que REC é igual, o R1 vale 10 ohms, R2 também, então fica 10 vezes 10 sobre 10 mais 10. Quanto que dá isso daqui? 10 vezes 10, nós temos 100 dividido por 20. Podemos cancelar aqui esse zero com esse. Isso vai dar um REC total, 10 por 2, de 5 ohms. Aí que surge a questão, o que significa esse REC de 5 ohms? Nós podemos voltar naquele conceito. Se essa fonte falasse, o que será que ela falaria, hein? Se nós pudéssemos perguntar para ela, se ela falasse e enxergasse também, né? Se nós pudéssemos perguntar, fonte, qual é a resistência que você está vendo? Me diga qual é a situação aí. Ela diria o seguinte, eu estou encontrando no meu caminho, parece, é a terapia, é a fonte no divã. Eu estou encontrando pelo meu caminho uma resistência, uma fase na minha vida que não está fácil. Eu estou encontrando uma resistência de 5 ohms. O que que isso significa no circuito? Vamos colocar aqui. Nós podemos redesenhar esse circuito da seguinte maneira. Se eu substituir, vamos colocar aqui, ó, o mesmo circuito, a fonte de 10 volts. Se eu substituísse esses dois resistores de 10 ohms em paralelo por uma única resistência, com o valor total, o REC que nós calculamos, qual foi o valor? 10 ohms. Opa, 10 não, 5 ohms, aí sim. É o circuito equivalente. Nós temos assim, a fonte não perceberia a diferença de ter no seu caminho dois resistores de 10 ohms em paralelo ou um único resistor de 5 ohms. A corrente que vai circular aqui, ó, é a mesma. E que valor é esse? Na verdade é a corrente total do circuito. E nós podemos conferir isso calculando ela aqui, ó. Nós havíamos calculado uma corrente total de 2 amperes como sendo a soma de cada uma dessas duas correntes. Considerando o circuito equivalente do REC, nós vamos ter o que? A corrente que passa por esse circuito I é igual a V sobre R. Só que agora a gente vai usar o REC. V sobre REC. Então nós temos 10 volts sobre 5 ohms, que não por acaso vai nos dar justamente os 2 amperes aqui como a corrente total. Muito bem. Vamos aproveitar para fazer barba, cabelo e bigode, ó. Vamos calcular já também as potências dissipadas nos resistores. Vamos apagar então aqui esta etapa para a gente calcular aí a potência no resistor R1 e no resistor R2. Como que ficaria esse cálculo? Olha só. Vamos calcular. Potência, nós sabemos, tem várias formas de calcular. Nós vamos usar essa daqui, ó, V vezes I. Então vamos identificar, ó, se nós estivermos falando do resistor R1, nós temos a potência no resistor R1. Nós vamos usar então a tensão nele, VR1, vezes a corrente que passa por ele. Como que ficaria esse cálculo? PR1
é igual à tensão aplicada nesse circuito, no resistor, é a própria tensão da fonte, 10 volts, vezes a nossa corrente de 1 ampere. Esse está fácil, isso vai nos dar uma potência de 10 watts, que já é uma potência até relativamente alta já. Como nós temos o segundo resistor igual, nós teremos o mesmo cálculo. Vamos completar aqui. Potência no resistor R2 é a tensão no resistor R2 vezes a corrente que vai passar por ele. Então, a potência no resistor R2, nós vamos ter a tensão da fonte. A corrente é igual, porque os resistores são iguais, tá? Isso é um detalhe importante também. Por que a corrente de 2 amperes se dividiu igualmente, 1 ampere? Pelo fato das resistências serem iguais, tá? Se elas não fossem iguais, a corrente não teria se dividido igualmente aqui, seriam diferentes. Então, nesse caso aqui, nós temos 10 watts também. É isso aí, galera. Deixa seu comentário aí. Muito obrigado e até a próxima.